E não há nada mais sublime ou maravilhoso que a presença de Jesus. E é sobre esta presença de Deus que eu quero falar nesta noite. Na semana passada, o tema da nossa meditação era esvazia-me. E nesta noite é inunda-me ou enche-me. E é isso que nós vamos orar no final desse culto. Já estamos orando desde o início, para que o Senhor inunde com a sua bendita e gloriosa presença o nosso coração. Mas vamos orar no final também. E o texto escolhido para a meditação é Lucas, no capítulo 20, a parte 9, 28. Diz assim na tradução, na linguagem de hoje: mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E de repente 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. E quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. No dia seguinte eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho, porque um espírito mau o agarra. E de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque, o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou a seu pai. Amém. Palavras de salvação. Queridos, Deus é o insondável, Deus é o inacessível, Deus é aquele que é o totalmente outro. Deus é o transcendente. Então, tentar entender Deus, tentar medir Deus, tentar conhecer a Deus é uma tarefa impossível. Nem a minúscula parte de Deus não caberia na mente mais privilegiada desse planeta. Deus é tão grande, diz a Bíblia, que o planeta Terra é o estrado dos seus pés. No entanto, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança e nos criou para a sua glória, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo, para amá-lo.
e Ele revela a nós nuances da sua glória, da sua presença. No ou no Antigo Testamento, quantas manifestações da glória de Deus nós temos. O dilúvio foi uma manifestação da glória de Deus, no sentido do juízo de Deus. A confusão em línguas lá em Babel foi também uma manifestação do poder de Deus. O chamamento de Abraão, o milagre de Abraão sendo pai aos 100 anos. A manifestação do val de Jaboque a José, o anjo lutando com Jacó no val de Jaboque, a exaltação e o governo de José lá no Egito, todas essas foram partículas da glória de Deus que foram mostradas aos seres humanos. A libertação do povo da escravidão do Egito com aqueles sinais sobrenaturais, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, e a manifestação da nuvem que seguia o povo no deserto durante o dia, a coluna de fogo que guiava o povo à noite. Também o rosto resplandecente de Moisés, assim como o rosto resplandecente de Jesus, aqui na transfiguração. Quando ele desce do Monte Sinai, ele estava com o rosto tão brilhante que ele precisava cobrir o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. São nuances da glória que Deus manifestou no Antigo Testamento. E também quando ele termina a obra do tabernáculo e a glória do Senhor desce sobre aquela casa de oração. Elias, o primeiro e o grande profeta do Antigo Testamento, estava abatido, estava encavernado, estava deprimido, fugindo, com medo. Então Deus se deixa mostrar a Elias, não no trovão, não no tremor, mas num cício, num vento suave. E ali Deus então recompõe a vida de Elias com a manifestação de uma pequenina demonstração da sua presença. Ambos, Moisés e Elias, viram de perto a glória e o poder de Deus. E o que revela também a glória de Deus é a esplêndida criação. Calvino diz que a criação tão exuberante, tão grande, tão magnífica, tão rica, é o espelho da glória de Deus. E isso o salmista diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, quando Deus decide compartilhar a sua glória conosco, não existe uma experiência mais esplêndida do que esta, do que um ser humano pode experimentar em sua vida. Então nesta noite eu queria perguntar para você, deixa eu ver onde está a câmera aqui, está lá em cima. Quando foi que você teve uma experiência com a glória de Deus? Qual foi a sua maior experiência com Deus? Quando você foi inundado, inundada, cheia, transbordante da presença de Deus? Quando você foi cheio plenamente do Espírito, da alegria do Espírito? Quando foi que você chorou, inundado pela presença de Deus? Quando foi que você ficou num estado letárgico, extasiado, como disse a música agora, por conta da glória de Deus? Quando foi? Faz muito tempo? Hoje eu quero te convidar a fazer esta oração perigosa. Senhor, inunda-me, enche-me com a tua glória,
E por que esta é uma oração perigosa? Porque quando somos inundados pela glória de Deus, nós perdemos o controle da nossa vida. E nem todos querem perder o controle da sua vida. Às vezes eu ligo para alguém e diz: tudo bem? Tudo sob controle. A pessoa enche a boca e diz: tudo sob controle. E nem todos querem ou têm até medo de Deus chacoalhar a sua vida, modificar a sua vida. Por isso, essa oração pode ser classificada também como uma oração corajosa. Mas não tenha medo, faça essa oração. Peça para Deus manifestar a sua glória em sua vida. Peça. Se você pedir: inunda-me, Senhor, com a sua glória, Ele vai responder a sua oração. Infelizmente, muitos têm vivido uma vida cristã como se nada mais pudesse acontecer, nada mais espiritualmente falando, sobrenaturalmente falando, pudesse acontecer. Que tristeza quando você se acostuma com a sua vida espiritual, tendo um Jesus tão maravilhoso, tão poderoso, tendo o Evangelho e tendo a palavra de Deus à sua disposição e o Espírito Santo habitando em você, quando você acha que nada de novo vai acontecer. É uma pena, é triste, porque Deus tem muito mais para você e para mim. Essa atitude estanca, essa atitude de incredulidade, estanca as janelas do céu, e nós não vivenciamos tudo aquilo que Deus gostaria de dar e de fazer em nossa vida. Então, quero desafiar você nessa noite: não viva assim, abra o seu coração, deseje mais do Senhor, diga como o salmista: minha alma tem sede de Deus, o meu corpo te almeja, como uma terra seca e árida anseia pela água. Ore nesta noite: inunda-me, Senhor. Queridos, eu queria começar estudando esse texto e dizer que Deus compartilha a sua glória conosco. Deus compartilha a sua glória conosco. No versículo 1 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ali, enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Deus, segundo a riqueza da sua graça, Ele compartilha da sua glória conosco, mesmo em pequeníssimas porções. Então recebemos fagulhas dessa glória, e quando isso acontece, mesmo sendo fagulhas, é uma experiência surreal, esplêndida, maravilhosa, sobrenatural. E nesse texto que nós lemos, foi uma dessas vezes que Deus compartilhou da sua glória com os seres humanos. Jesus convida os seus 3 discípulos mais chegados e sobe no monte. Aqui há uma discussão se era o Monte Tabor ou se era o Monte Hermon. E lá em cima, sozinhos, sem a presença da multidão, várias coisas sobrenaturais aconteceram, e os discípulos ficaram aterrados, ficaram até mesmo apavorados diante da glória de Deus. Ali naquele alto monte, diz a Bíblia, num dos textos diz no alto monte, então deve ser o Tabor, que tem 300 metros, mas o Monte Hermon tem quase 3.000 metros, e Jesus estava ali no norte, bem no norte da Galileia, quando aconteceram os fatos anteriores. Então é mais provável que seja mesmo este monte, o Hermon. E no alto daquele monte acontece aquela
teofania. Teofania é aquela manifestação sobrenatural da glória de Deus, que ficou batizada ou conhecida de transfiguração. O rosto de Jesus mudou, transfigurou-se, seu rosto ficou luminoso, ficou brilhante, com a presença, com a glória de Deus sobre Jesus. Assim como ficou brilhante e resplandecente também o rosto de Moisés quando ele desce do monte Sinai, lembrando que enquanto Moisés estava no monte Sinai, naqueles 40 dias para receber a lei, ele disse para Deus: eu quero ver a tua glória, como disse o cântico. E Deus então se apresenta diante de Moisés, e ele esconde o rosto de Moisés quando ele estava passando diante de Moisés. E diz a Bíblia que Moisés viu Deus pelas costas, de relance. Foi o suficiente para que ele fosse preenchido de Deus, da sua presença, da sua alegria, da sua luz. E ele desce do monte então, com o rosto todo iluminado. As pessoas não conseguiam olhar para ele, ele precisava cobrir o seu rosto. E ali nesse texto, no monte, aparecem esses dois grandes homens do Antigo Testamento, que haviam tido experiências vivas com a glória de Deus. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Ambos apareceram como figuras de grande autoridade no Antigo Testamento, com um objetivo. Versículo 32, Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Então Pedro disse: mestre, como é bom estarmos aqui, vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Queridos, a glória de Deus, ela é sublime. A glória de Deus é excelsa, grandiosa, poderosa, majestosa, impactante, profunda, desconcertante. Pedro não sabia o que estava falando. Ele estava apavorado, ele estava maravilhado, ele estava extasiado, ele estava quase que num transe, fora de si, diante da glória de Deus. A glória de Deus produz em nós um profundo deleite espiritual. A glória de Deus produz em você um profundo deleite espiritual, prazer. Quando a glória de Deus se manifesta, tudo absolutamente ao nosso redor muda. Tudo ao nosso redor fica melhor. Tudo ao nosso redor parece um sonho. Fica bom, fica espetacular. Ficamos embevecidos com a glória de Deus quando ela nos toma, nos enche, nos preenche, nos tira do chão, enche o nosso coração de alegria, júbilo, exaltação e adoração. Por isso, ao ter coragem de orar hoje: Senhor, inunda-me com a tua glória, você correrá o risco, sério risco, de passar por uma experiência mística, no bom sentido da palavra, né? Místico significa espiritual. Você correrá o risco de passar por uma experiência diferente, surreal, nova, que até mesmo possa causar estranheza às pessoas que estejam à sua volta. Você tem coragem? Então diga: Senhor, inunda-me
manifesta a tua glória sobre a minha vida. E por que Deus compartilha a sua glória? Por que Deus deixa-se ver? Por que Deus revela-se a nós? Para que esta glória experimentada por mim e por você nos leve para Jesus, para a obediência a Jesus. A glória de Deus, quando é manifesta em nossa vida, aponta para o Filho. Quando Ele nos enche com a sua presença, é para reafirmarmos a nossa fé em Jesus. Versículo 35: e da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu Filho, este é o meu escolhido, escutem o que Ele diz, ou seja, obedeçam-no. É muito interessante, queridos, o resultado da glória de Deus. O que isso significa? Que todo esse enchimento do Espírito Santo, toda a plenitude do Espírito Santo que nós buscamos, toda essa presença de Deus que nós desejamos, mais dele na nossa vida, é para nos levar a nos devotar mais e mais ao Rei da nossa vida. Os três discípulos ouvem: este é o meu Filho, o meu escolhido. Deus estava afirmando aqui para os principais discípulos: Ele é sim o Messias que vocês estavam esperando. Ele é sim o prometido a Davi. Não esperem outro, não duvidem dele, pelo contrário, obedeçam a ele, se sujeitem a ele e façam dele Senhor das suas vidas, de suas vidas. Queria dizer para você que nós não podemos orar para Deus para sermos cheios da sua glória, para nós nos exibirmos por aí, para nos acharmos mais espirituais, para ficarmos famosos, para termos milhões de seguidores nas redes sociais, para realizar milagres egocêntricos para a nossa própria glória. Não. Eu digo que Deus usou muitos pastores no Brasil. Eu digo que Deus manifestou em muitos pastores no Brasil, Deus manifestou a sua glória, para que o nome de Jesus fosse exaltado, e eles receberam esse poder de Deus para o seu próprio engrandecimento, e se perderam. Poderia citar vários aqui. Quando Deus nos enche com a sua glória, quando Deus inunda a nossa vida com a sua presença, é para nos fazer mais obedientes a Jesus, para confirmarmos que Jesus é verdadeiro e fidedigno, é para que a nossa profissão de fé em Jesus seja fortalecida, para que a palavra de Deus seja aceita, seja crida, seja confirmada. E como Deus precisa manifestar a sua glória em nossos dias, porque esse livro aqui, para a nossa sociedade, já não é mais sagrado. As pessoas dizem assim: papel aceita tudo. Não creem mais nesse compêndio como a palavra de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta em nós, ela gera vida espiritual, testemunho, alegria, disposição para tomar a nossa cruz e seguir a Jesus com fidelidade.
Quando a glória de Deus enche a nossa vida, é para nós nos esvaziarmos de nós mesmos e encher-nos do Seu Filho, para que tenhamos coragem para glorificar o nome de Jesus. Posso dizer para você que tudo aquilo que não nos leve na direção de Jesus não pode vir de Deus, não vem de Deus. Preste atenção. Tudo que Deus faz em nossa vida é para a glória de Jesus. E tudo que Jesus faz em nossa vida é para a glória de Deus. Veja o que Jesus responde ao receber a notícia que Lázaro estava doente. Essa doença não acabará em morte. Agora preste atenção no que Jesus diz agora. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Duas coisas. É para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Todo milagre, toda teofania, toda manifestação sobrenatural de Deus é para que Deus mesmo seja glorificado e para que Jesus seja também glorificado. E ao glorificarmos a Deus e ao glorificarmos a Jesus, nós estamos cumprindo o propósito principal para o qual nós fomos criados. E quando nós cumprimos o propósito principal para o qual Deus nos criou, quando isso acontece, há um profundo senso, um profundo sentimento de realização e propósito. Isso provoca em nós uma profunda alegria, realização, satisfação, felicidade. Ao orar hoje, inunda-me, Senhor, você vai experimentar a glória, a presença e o poder de sua vida. Se você abrir o seu coração, fizer essa oração sincera: Senhor, eu estou cansado dos meus 60 anos de igreja, estou cansado de receber gotas do céu, eu quero chuva, eu quero uma tempestade, eu quero ver a tua glória. Eu posso dizer com autoridade: a sua vida será transformada, queridos, transformada. Você se tornará muito mais fiel a Jesus, muito mais obediente a Cristo e muito mais parecido com Cristo. Amém? Então a glória nos leva para o Filho. Terceiro lugar, Deus reparte a sua glória nos faz mais parecidos com o seu Filho. E em terceiro lugar, a glória de Deus também nos prepara para a batalha. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Olha só, Jesus já estava na altura do campeonato, sabendo ou caminhando para Jerusalém para morrer. Diz o texto bíblico que Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da morte dele. E Jesus estava então se preparando para descer para Jerusalém. Descer, quando eu falo descer, estou olhando no mapa, certo? Jesus estava aqui lá bem em cima, lá no norte da Galileia, quase fora de Israel.
e Jerusalém estava bem aqui no sul. Então Jesus ia descer para Jerusalém, e ele precisava de coragem. Os seus dias já estavam caminhando para o fim, e Deus carinhosamente permite que Jesus recarregasse as suas baterias espirituais nesse encontro sobrenatural com esses dois homens ícones do Antigo Testamento. Certamente eles estavam corroborando tudo aquilo que a lei e os profetas falaram a respeito do Messias. Lembram-se da conversa de Jesus depois que Jesus ressuscita no caminho de Emaús, da conversa de Jesus com os discípulos na estrada de Emaús. Jesus disse para eles assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Então Elias, como representante dos profetas, como o grande profeta do Antigo Testamento, penso eu, certamente estava dizendo para Jesus: olha Jesus, qual é a missão que você veio cumprir aqui na terra? Não esqueça do propósito maior da sua vida. Se eu soubesse o que Elias conversou com Jesus, eu creio que ele estaria falando sobre isso. Siga para Jerusalém, você veio para isso. Cumpra com fidelidade a tua missão. Jesus foi tremendamente cheio da presença de Deus com este acontecimento. Diz a Bíblia que o seu rosto até chegou a brilhar. Tamanha era a glória de Deus sobre ele. Então Deus permitiu esta manifestação da sua glória para corroborar o ministério de Jesus, para encorajá-lo diante do desafio que ele tinha pela frente, mas serviu também para os discípulos, os principais discípulos, não terem dúvida alguma que eles estavam dedicando as suas vidas à pessoa certa. Por quê? Desde quando alguém, um ser humano do Novo Testamento, receberia a visita do tão ilustre legislador de Israel, o maior homem do Antigo Testamento, Moisés, e a presença do famoso profeta Elias? Os discípulos estavam também, queridos, prestes a passar pela maior desilusão de suas vidas, a morte de Jesus. Eles também precisavam estar cheios da presença de Deus. Mas há uma terceiro fato aqui. O que nos chama a atenção e é o que acontece quando eles descem do monte. Há um rebuliço lá embaixo. Um homem havia trazido o seu filho para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio dele, mas eles não conseguiram. E eles já tinham feito isso. Jesus já tinha mandado eles de 2 em 2. E eles expulsaram demônios. Mas aqui eles não expulsaram. E Jesus desce do monte cheio de Deus, e aqueles 3 também cheios de Deus, cheios de poder. Então Jesus diz àquele pai: traga o seu filho, traz o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, diz a Bíblia que ele teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito maligno, curou o menino e o entregou a seu pai. Se nós continuarmos lendo esse texto, mais para frente, os discípulos ficaram curiosos. Mas por que nós não expulsamos esse demônio?
E Jesus explicou que certas batalhas somente serão vencidas com muito jejum e muita oração. A glória de Deus nos prepara para batalhas. Eu tenho convocado a igreja para orar. Você está convidado para orar. 1 hora antes do culto da manhã e 1 hora antes do culto da noite, nós nos reunimos aqui no salão social para orar. Há um objetivo maior, há um objetivo mais coletivo, há um objetivo mais altruísta em sermos inundados pela glória de Deus. Ela nos prepara para as batalhas que temos de enfrentar neste mundo. Queridos, e aqui eu parto para o final da minha mensagem e eu quero fazer a principal aplicação desta noite. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Nós estamos enfrentando uma situação jamais vista no mundo. Que tempo difícil nós estamos vivendo. Quanta dor, quanta perda, quanto luto. Você vai passar por essa fase, ou você está passando por essa fase com uma mera religiosidade? Você vai sucumbir. Nós vamos enfrentar essa guerra com o mesmo nível de espiritualidade que nós tínhamos antes dessa guerra, dessa pandemia? Não, queridos, absolutamente não. Por isso que tem muita gente sucumbindo, tem muita gente com medo. Medo não vem de Deus. Vocês aprendem aqui no discipulado que o medo é um sinônimo da ausência de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram separados de Deus. Eles ficaram com medo. O medo é fruto do pecado. A proximidade de Deus diminui o medo, é uma situação inversamente proporcional. Quanto mais perto de Deus, menos medo. Quanto mais medo, mais longe de Deus. Tem muita gente deprimida porque não buscou um aprofundamento no seu relacionamento com Jesus, porque não desenvolveu as disciplinas espirituais, está achando que vai vencer com a mesma prática espiritual que vinha desenvolvendo antes da guerra, dessa situação que nós estamos vivendo. Não vai dar certo. Nunca, eu digo que nunca, mas nunca nós precisamos tanto ser inundados pela glória de Deus. Nunca nós precisamos ser tão cheios da presença de Deus. Nunca nós precisamos ser tão fortalecidos com a presença de Deus. Portanto, ao orarmos hoje, corajosamente, mais do que uma oração corajosa, é uma oração necessária. Necessária. Porque nós estamos numa guerra. O diabo está soprando, preste atenção no que eu vou falar agora. O diabo está soprando para longe da igreja e longe de Cristo os fracos na fé, os religiosos,
aqueles que vivem a sua vida cristã com superficialidade. Tem muita gente que nunca mais voltará a frequentar a igreja. Nós conversamos no conselho aqui, nós não sabemos qual o primeiro IPI de Sorocaba nós teremos depois da pandemia. Talvez precisaremos fazer a maior limpeza no hall de membros da igreja que nós já fizemos. Vamos chegar lá no presbitério e apresentar um relatório negativo lá, porque muito mais gente saiu da igreja do que veio para a igreja. Então, eu quero dizer para você nesta noite, para você que está me assistindo, não saia ou não termine esse culto sem fazer esta oração: inunda-me, Senhor, da tua glória. Sabe por quê? Porque essa pandemia tem colocado em xeque a nossa fé. Então diga: eu quero ver a tua glória em minha vida, enche-me da tua presença. Era uma oração não tanto corajosa, mas quanto necessária, queridos, para que você faça nessa noite. Amém? Ore nesta noite: inunda-me, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser usado como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Enche-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Eu quero ser usado para anunciar a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Abra o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.